Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 32 ao versículo 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazeis bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecessem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero colocar aqui, já no começo da nossa meditação da palavra, do nosso lecto divino, a pergunta de Pedro: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? Aqui o Senhor Jesus, ele diz que a quem que ele colocar à frente, confiando a missão, a servir, de que forma? Quando eu me coloco diante de Deus, com as palavras, com o entendimento, com o conhecimento, né? Buscando conhecer a vontade de Deus, e eu tomo esse conhecimento, e eu sei da verdade, mas eu quero ensinar outra coisa para os meus da minha casa, eu quero ensinar outra coisa para os meus lá no meu trabalho, sabe, irmãos? De que forma? Com o meu agir. Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Eu falo uma situação, mas vivo outra. Então, o agir de cada pessoa, o falar de cada pessoa está envolvido nesse mover que Jesus está falando. Ele nos ensina, ele nos mostra o caminho, ele nos dá uma direção, e nós, sabendo de tudo isso, nós vivemos outra. Mas, tudo isso a gente vai entender de que forma? Quando eu entender o que nós vamos fazer hoje. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa verdade do Evangelho de hoje resume bem toda a leitura litúrgica deste domingo. Tudo que o ser humano coloca com valor na sua vida, ele se dedica, esforça, renuncia, e o que for preciso para ter ou viver esse algo, isso vale para o trabalho, para o estudo, para a saúde e etc. Jesus deseja que o nosso maior tesouro seja a busca do reino de Deus na nossa vida. Irmãos, que ensinamento maravilhoso. Quando você quer algo, você não busca com todo fervor, você se dedica, você tem aquela dedicação. A palavra certa hoje é a dedicação. Eu me dedico para isso, eu me dedico para aquilo.
E agora, outro ensinamento. Não simplesmente por um capricho divino, eu sou Deus e vocês devem fazer o que eu quero, mas porque Jesus nos ama e veio nos salvar de nós mesmos. Ele sabe bem que se meu tesouro se afasta cada vez mais do projeto de Deus na minha vida, que é o mais precioso, né? Eu fico das coisas deste mundo. Ao passo que o seu tesouro é Deus, todas essas outras coisas também posso ter, mas devido à ordem e devido valor. Logo, não torna escravo, mas livre diante do mundo. Irmãos, todo esse ensinamento traz para nós o seguinte direcionamento. Jesus vai voltar. E como que ele vai nos encontrar? Ou seja, eu estou preparado agora, neste momento? O que eu estou ensinando, vivendo, buscando? O que é o meu maior tesouro no meio de tudo isso? É Deus em primeiro lugar? Às vezes nós entramos num grande erro de colocar tudo à frente de Deus, colocar todas as situações e que nem diz ali, né? Eu vou esbanjar, vou aproveitar a hora que der, a hora que eu achar que Deus vai voltar, eu vou mudar. Exatamente isso. E se ele vir agora? E se você for colhido agora? E se acontecer algo com você agora? Você está preparado? De que forma? As minhas obras estão de acordo com aquilo que eu falo? O meu desejo, Deus, à frente do meio de todas as coisas? Ou eu busco fervorosamente o mundo, sou escravo do mundo e diante de Deus eu não me aproximo dele? O que é uma escravidão, irmãos? É quando aquilo me afasta de Deus. É quando eu faço algo na minha vida que Deus fica em último lugar. Né? Não talvez porque eu quero, mas talvez porque eu me coloquei ali naquele local e aquele local está me fazendo isso, está me fazendo mal. Às vezes pode ser até um trabalho que exige demais. Vale a pena? Sabe que vale a pena eu perder a minha vida, a minha alma diante do querer de Deus, de se aproximar de Deus para eu me aproximar daquilo que eu quero neste mundo? Por isso, querido irmão, que Deus nos fala: aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhar, né? Então, se eu vou ganhar de que forma? Me aproximando de Deus. Agora, com todo esse mover na nossa vida, nós precisamos pedir algo muito importante para Deus. Então, o que o texto diz para mim? Que devo colocar tudo em sua devida ordem e seu devido valor. Ser escravo ou livre diante do mundo. Será, irmãos, que aquilo que eu faço hoje, eu estou sendo escravo ou eu estou sendo livre? Será que eu estou sendo escravo do mundo e impedindo que a minha liberdade, que é de estar diante de Deus em primeiro lugar? Ou eu estou sendo aquele homem, aquela mulher que coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, coloco Deus tudo em primeiro lugar na minha vida, mas também eu não estou tendo discernimento. Olha, presta atenção. Não estou tendo discernimento que eu tenho que ter também a convivência com o amor. Talvez tem pessoas que sabem tudo, fala muito, estuda muito, mas vive pouco. As tuas obras não estão sendo de acordo com aquilo que você está falando. Nós temos que tomar esse cuidado também. Será que eu não está faltando aquela palavrinha temperança e dedicação? De que forma? Me dedicar mais a Deus, deixando aquele tempo que eu fico lá mexendo nos vídeos do celular para o estudo com a palavra, deixando aquele tempo que eu estou desperdiçando com as coisas do mundo para viver a graça do amor de Deus com a minha casa, com a minha família, com os meus. E é neste mover que nós vamos clamar a Deus hoje. Eu te convido, o que o texto me leva a dizer a Deus: Senhor, liberta-me de toda escravidão que me aprisiona, que me retém, tirando de aproximar-me de Ti, Senhor, que tem ofuscado a nossa unidade, a nossa convivência contigo e a convivência com amor na prática, Senhor. E neste dia hoje, dia dos pais, que o Senhor venha trazer no nosso coração a unidade perfeita, a compreensão, o perdão, o diálogo, o verdadeiro amor. Sabe, irmãos, nós precisamos clamar a Deus, a presença dele no meio de nós, nos afastando do nosso eu, deixando de lado às vezes aquele excesso que nós temos que tirar do nosso coração. Tira, Jesus, o excesso, dai-nos a temperança, o equilíbrio diante do falar e viver. Dai-nos o equilíbrio, Senhor, diante de ensinar e viver aquilo que eu ensino.
Dai-nos, Senhor, o equilíbrio de a gente ter também a mansidão no nosso coração diante de tantas provações que vivemos. Vem neste momento, querido Deus, diante das famílias, diante do coração de cada homem, de cada pai, de cada família, o discernimento, dai a temperança, dai para nós, Senhor, a correção fraterna. Sabe, irmãos, a gente tem dificuldade às vezes de receber a correção. Pessoas que têm dificuldade de receber a correção e colocar em prática, o nervosismo, a explosão, a ira, a raiva. Vai pedindo ao Senhor que eu dê bons exemplos. Se eu quero corrigir também, que eu tenha mansidão na hora que eu for corrigido. Que eu dê bons exemplos também no meu trabalho, onde eu estiver, de ser cristão. Que eu possa dar esse bom exemplo para que essas pessoas consigam entender que o amor de Deus transpassa no meu coração e não a ira, o ódio, a raiva, o mau humor. Tira, Senhor, liberta, Senhor, de todo esse mau humor. O Senhor está me colocando pessoas com mau humor. Fala de Deus, mas é mal-humorado. Fala de Deus, mas é murmurão. É uma pessoa que vive reclamando. É uma pessoa que vive adulterando. É uma pessoa que vive fazendo coisas erradas. E você vive proclamando Deus, vive proclamando libertação. Não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode fazer mal para os outros. Mas será que eu estou vivendo isso? Será que eu vou lá e reconcilio alguém, mas eu não vivo a minha reconciliação? Será que eu vou lá e falo, você tem que amar, mas eu não vivo o amor? Será, irmão, que eu vou lá e falo para o meu filho, você não pode mentir, e eu vivo mentindo? Ou vou lá e falo para o meu filho, você não pode roubar, mas eu roubo? Será que eu estou falando algo e vivendo outro? Sabe, irmãos, como diz hoje, nós precisamos dar bons exemplos porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu ouvi hoje isso aí, lá em Tiago 3,10. Será que aquilo que você ensina, você deve viver? Se eu ensino e não vivo, eu vou ser cobrado por isso. Eu ensino e não vivo, eu vou ser cobrado. Então que hoje, querido irmão, que a nossa graça seja diante de Deus, diante do nosso coração, encontrando o nosso tesouro, a gente viver aquilo que a gente fala, a gente viver o amor, a gente viver a temperança, a gente viver o equilíbrio, e é isso que Deus vai dar essa graça para nós hoje. Obrigado, Senhor. Dai-nos essa graça no nosso coração, que essa verdade venha trazer para nós todo o equilíbrio, a temperança, diante do que buscamos neste mundo, diante do que nós fazemos neste mundo, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero terminar com essa frase aqui. Mas ele sabe bem que se meu tesouro se afasta cada vez mais do projeto de Deus na minha vida, mais prisioneiro eu fico das coisas deste mundo. E neste momento, Senhor, liberta desta prisão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela libertação de todo mal e pelo caminho que o Senhor nos dá para viver a graça do amor, da compreensão e da verdade. Feliz Dia dos Pais para os pais, que nós sejamos bons pais, bons exemplos, bom direcionamento, que a nossa vida seja direcionada por Deus no nosso coração. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,